Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com aquele bando de pontos de acupuntura. Vamos continuar falando dos pontos de acupuntura. E hoje quero falar um pouquinho de estômago 40. Ponto muito utilizado, né? Ponto bastante interessante da nossa prática clínica, porque ele tem uma característica aí muito legal. E principalmente lembrar, né? Estômago 40 é o ponto luô do estômago, o ponto luô do canal do estômago, aquele ponto de conexão. Então, um ponto aí que comunica o estômago com o seu paracoplado, com o baço, ou baço-pâncreas, se você preferir. E onde está esse ponto? Quais outras características, ou melhor, qual a principal característica desse ponto? Já comentei, ele é um ponto luo, né? Um ponto de comunicação ali do estômago com o baço. Esse ponto está localizado praticamente no centro da perna, um pouco para a lateral. Então, temos o canal de estômago descendo anterior, na face anterior da perna, junto ali na mesma linha desse olho lateral do joelho, né? Do estômago 35, do estômago 36. Estômago 36 nós já falamos. Agora, o estômago 40 ele dá uma certa lateralizada, ele tem um pouco mais de distância da crista da tíbia. Então nós localizamos todo o canal de estômago aí na perna a mais ou menos um tsum da crista da tíbia. O estômago 40 vai estar o dobro, vai estar aí aproximadamente um tsum e meio, 2 tsum lateral à crista da tíbia. 8 tsum superior ao malelo externo ou 8 tsum inferior ao olho do joelho. Então, se a gente tem 8 tsum superior ao malelo e 8 tsum inferior ao olho do joelho, basta nós localizarmos o estômago 35, o olho do joelho, o ápice do malelo externo, na metade do caminho vai estar estômago 40, e aí um tsum e meio a 2 tsum da crista da tíbia. Então, localização simples, localização fácil. Agora, quais as características desse ponto? O Sionô traz aí pra gente, ó, estômago 40 dissolve as mucosidades. E esse é o principal efeito desse ponto. Essa é a maior utilização de estômago 40. A característica que ele tem de dissolver as mucosidades. Mas nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Além de dissolver as mucosidades, ele limpa e drena a mucosidade de fogo. Ele também harmoniza o estômago, desobstrui o canal e libera os colaterais do estômago e aquece o estômago fazendo circular o centro, né, que é onde está a víscera estômago. E o Lima já simplifica um pouco, ele traz aí, ó, resolve fleuma e umidade, controla o Ti rebelde e tranquiliza o Shen. Agora, quero trazer para vocês essa percepção e essa observação de que a gente usa muito na clínica o estômago 40 nessa ideia de resolver o fleuma, de dissolver a mucosidade. Entretanto, apesar de ser muito utilizado com essa característica de dispersão de patógenos, é necessário lembrar que ele também é o ponto luô do estômago. Portanto, ele pode também ser tonificado se a minha ideia é aumentar a circulação ou aglomerar Ti para a circulação no colateral. E aí lembra a primeira percepção dos colaterais? Os colaterais vão estar em toda a região lateral ao canal principal. Então, se a gente pega um pouquinho à direita e um pouquinho à esquerda do canal principal, nós temos aí toda a região de colateral do estômago. E aí, um dos colaterais, né? O ramo externo do colateral. E aí, aquele colateral que circula junto com o canal principal, né? O colateral horizontal. Nós temos também o colateral transverso, que é aquele que comunica com o paracoplado, comunica, nesse caso,
com o baço pâncreas, como preferir. Então, por mais que nós tenhamos na nossa prática o uso, estômago 40 serve para dissolver fleuma, estômago 40 é bom para resolver umidade, mucosidade. Lembra que ele é também o ponto do colateral do estômago. Então, ele pode beneficiar aí não só essa eliminação do patógeno, mas também melhorar a circulação em todo o colateral do estômago, como disse o Lima, como disse o Sionol. E aí, volto um pouquinho para a relação do canal, do colateral. Observe, vou aumentar um pouquinho a imagem. Então, observe que o colateral do estômago parte de estômago 40, desse ponto que estamos conversando, que estamos abordando um pouquinho mais, e ele ramifica. Tem 3 ramos saindo a partir do colateral do estômago. Então, temos que o canal principal do estômago chega no segundo dedo do pé. Legal, mas o colateral dele vai também para o primeiro dedo, para o dedão, comunicar com o baço, e também para o terceiro dedo do pé. Então, na minha prática, esse era um ponto que eu utilizava também nesses casos de dolorimento dos dedos do pé, para a liberação dos dedos do pé. Então, lembramos que estômago 40 faz essa resolução de fleuma. É importantíssimo utilizar estômago 40 nos casos de fleuma, porque ele há de liberar esse treco, né? Esse patógeno pegajoso, esse patógeno complicadíssimo que é o fleuma. Mas não só isso. Ele também tem essa característica de promover circulação, de promover nutritivo, de melhorar o Ti do centro, que praticamente é o Ti do estômago. O Ti do centro é estômago e também é o Ti do baço. Então é o Ti tanto do órgão quanto da víscera. Mas temos que o estômago é a raiz dos 12 canais. Ele quem vai dar a possibilidade do Ti ir para o baço, ser transformado e aí sim virar aquele Ti funcional, aquele Ti que nós vamos utilizar. Lembra lá da cascata de formação do Ti? Tudo começa no estômago. Se o estômago não está bom, nada vai funcionar direito, porque é a partir do bom funcionamento do estômago que nós temos o Ti para o restante do corpo. Então, às vezes, não só vamos dispersar estômago 40 para liberar o fleuma, mas também podemos pensar em tonificar esse estômago 40, porque ele vai promover melhor circulação no colateral. Então, em tonificação ou em dispersão, estômago 40 é utilizado. Vai depender da situação que eu quero utilizá-lo. E aí, só mais uma dica que já me comentaram, nossa, nem sabia que isso é possível. Podemos começar um tratamento utilizando, no caso, estômago 40 em dispersão para ajudar a eliminar o fleuma. E depois em tonificação, logo na sequência. Ou o contrário, podemos tonificar estômago 40 de modo a promover maior circulação de Ti e sangue no canal do estômago e, em sequência, a hora que tiver melhor nutrido esse canal, fazer a dispersão do estômago 40, pensando na liberação do fleuma. E aí, mais uma dicasinha, lembra que o fleuma é uma umidade que condensou, é uma umidade que aumentou de característica in, né? Aglutinou, ficou mais pegajoso, mais in, né? Tem matéria. Então, a associação de estômago 40 com baço 9 é uma ideia muito interessante. Por quê? Enquanto o estômago 40 dissolve o fleuma, portanto, forma a umidade novamente, baço 9 entra limpando essa umidade. E aí, por favor, lembre-se, antes de tudo isso, que o baço tem que ter Ti, tem que ter capacidade para mover, transformar e transportar
essa umidade que está sendo gerada a partir da dissolução do fleuma em estômago 40, com o uso de estômago 40. E aí, só para não perder o hábito, né? Lembra que o estômago é par alto-baixo com o intestino grosso. Então, também podemos trabalhar no intestino grosso ou ter respostas no intestino grosso a partir de trabalhar no estômago 40. Podemos também lembrar, já comentei aqui, né? Relação interno e externo. O estômago se comunica com o baço. E aí, esse ponto principalmente, né? Porque é o ponto de comunicação entre estômago e baço, é o ponto colateral, do colateral. É o ponto luô. E aí, cuidado quando você for tonificar esse ponto ou quando você for dispersar esse ponto, como você está trabalhando o baço. Porque lembra lá da técnica de luô. Se eu quero transferir do estômago para o baço, eu vou dispersar o luô do estômago, que é o estômago 40, e tonificar o ponto fonte do baço, o baço 3. Então, cuidado em associar estômago 40 em dispersão com tonificação de baço 3, principalmente nessa sequência, pois você pode estar transferindo o patógeno que está no estômago para o baço, e aí você está aprofundando esse patógeno. Ainda assim, lembre que o estômago tem uma característica de elemento aí da terra, de fundação, de formação de yin, formação de qi, formação de yang, de promoção de todas as substâncias do corpo. Ele é, ainda junto com o baço, parte da terra. E aí, lembra de toda a fisiologia do estômago. Ah, Michel, mas víscera não é importante. Não é bem por aí. Ela é menos importante que o órgão, porque o órgão armazena a essência. Mas a víscera é quem dá a possibilidade dessa absorção para que então o órgão armazene a essência. Tudo começa nas vísceras. Então lembre-se disso antes de você julgar que as vísceras não são importantes. Tudo bem? Esse ponto é realmente muito utilizado, vale muito, muito a pena a utilização. E aí temos técnicas, né? Pode ser utilizado somente com agulhamento, pode ser utilizado com mochabustão em associação com agulhamento, magnetos e etc, mais, né? Mas lembra que ele é um ponto imprescindível para que eu possa transformar o fleuma em umidade, transformar a mucosidade novamente em umidade. O fleuma nós não temos como eliminar do corpo, mas temos como dissolver a mucosidade para que então essa mucosidade seja eliminada na forma de umidade. Certo? Pessoal, mais um pontinho, mais uma característica de ponto para vocês. Quando você vai utilizar esse ponto? Quando tiver fleuma associado. Mas lembre-se, o estômago tem que ter Qi para poder fazer essa transformação. Caso ele não tenha, inicie o seu tratamento por fortalecer o estômago e aí, então, na sequência, utilize para a dispersão do patógeno. Tudo bem? Pessoal, mais uma dica, mais um ponto. Fiquem com Deus e até a próxima.